O nosso resuminho de A História de Joana está maravilhoso hoje. Vem acompanhar tudo o que vai acontecer nessa terça. Paula finge choro e fala que tem muito medo de falar sobre isso, mas que está com muito mais segurança para dizer que foi vítima de uma pessoa aproveitadora. Jornalista pergunta para Paula se ela acha que Gabriel possa ser o principal suspeito da eliminação de Francisco. Paula conta que acredita de fato que possa ter sido Gabriel e diz que o mocinho deve ter feito isso para se tornar o sócio majoritário da cervejaria Rubio. Jornalista pede mais explicações e diz que Gabriel já é rico e pergunta se o mesmo faria isso por poder. Paula diz que sim, ele fala que Gabriel a obrigou a ter um filho e que a coagiu para fazer tratamentos traumáticos que a fez se sentir um lixo de mulher, mas que o amava bastante e que até deu permissão para uma barriga de aluguel. Jornalista pergunta se conseguiram fazer a inseminação. Paula responde que conseguiram sim e diz que ele está esperando um filho de uma outra mulher chamada Joana Bravo e diz que não duvida que ela seja cúmplice dele na eliminação de Francisco. Gabriel se irrita. Jornalista comenta que Paula está fazendo uma acusação grave. Gabriel diz a Joana que não vai permitir que envolvam ela nessa situação. Paula afirma que por isso mesmo tem medo por sua vida correr perigo e diz que somente é uma vítima de um homem perturbador que quer destruir o legado familiar dele e diz que espera muito que a polícia os encontre. Eriqueta fala que Paula é uma mulher amargurada e ciumenta. Davi diz que não sabe até onde Paula é capaz de chegar. Carlos fala que seu sobrinho é inocente. Davi pede que o rapaz se acalme e diz que ele não deve dizer isso para eles pois sabe da inocência de Gabriel. Carlos comenta que Paula se tornou uma pessoa louca que agora se faz de vítima por inventar mentiras para colocar Gabriel contra a opinião pública. Eriqueta fala que eles precisam fazer o que Cláudio pediu para se encontrar o quanto antes com Gabriel para poder assessorar ele. Davi diz que conhece a família de Joana por ser a amiga de Daniela e fala que eles poderiam explicar melhor a situação aos familiares e pedir a ajuda deles para encontrar Gabriel e Joana. Josefina pergunta para Memo o que ele faz ali. Memo conta que Ramon o convidou para jantar. Josefina diz que a ela também, mas que havia pensado que ele fosse jantar sozinho com ela. Memo fala que se a mulher quiser ele vai embora. Josefina pede para o rapaz ficar para jantar com ela e diz que fica feliz que ele esteja ali por se sentir mais aliviada. Jenny chama Salvador e diz saber que ele está ali acordado e que sabe que o mesmo esteja pensando nela como ela nele e fala que a vida é muito curta e afirma que sente conta que o ama. Jenny abre a divisória para saber se o detetive a escutou e fica frustrada ao perceber que foi o ignorada. Memo fala para Josefina que não é nenhum mentiroso e diz que todo o jantar foi planejado por Ramon. Josefina fala que a doença está perturbando Ramon com o passar dos anos. Memo diz que isso ajuda muito a eles. Josefina conta que faz tantos anos que não sabe o que é um jantar. Memo responde que ele também por ter tido pouquíssimos jantares em sua vida. Josefina comenta que o rapaz sempre foi muito bem. Memo conta que sempre foi bastante tímido e diz que um jantar é muito importante para ele e fala que isso é muito lindo e a verdadeira felicidade e fala que o jantar é excelente acompanhado com vinho perfeito. Joana pergunta de onde Paula tirou todas aquelas coisas sobre Gabriel. Gabriel pergunta como a mesma se atreveu a envolver Joana nisso tudo. Joana diz que não entende como uma pessoa que tenha sido casada com Gabriel invente mentiras para destruir a vida dele. Gabriel fala que a moça não pode entender isso por ter um bom coração e diz que não acredita como pode ter se casado com alguém como Paula. Joana comenta que não consegue entender como os jornalistas dão espaço para uma mentira dessas. Gabriel conta que não estão o acusando só de ter eliminado Francisco, mas também por ser um homem violento e por terem até uma foto dela com uma amante. Joana pergunta se Paula teve um amante. Gabriel pergunta se isso é uma novidade para ela por ser sobre Paula. Joana pergunta para o empresário se Paula o enganou com outro amante e quando ele descobriu isso por não ter a avisado antes. Gabriel responde que descobriu isso quando ela mandou os criminosos eliminar a moça e diz que a encontrou em uma sessão de fotos também quando o amante dela estava por lá por Paula se modelo e afirma que bateu no rapaz de tanta raiva que estava. Joana diz saber bem quem ele é e que não acredita nas coisas ditas por Paula. Gabriel fala novamente que não vai permitir que envolvam Joana nisso. Joana avisa que os três estão juntos nisso. Gabriel responde que vai se entregar por eles dois. Jornalista agradece Paula pela entrevista. Paula agradece a jornalista por escutar ela e diz que era seu dever compartilhar sua dor com as pessoas também para que soubessem quem Gabriel é na realidade. Joana pede que Gabriel não se entregue. Gabriel diz que eles não podem se esconder para sempre.
Joana conta que ninguém disse que isso seria pela vida toda por algo momentâneo e diz que é melhor se esconder até que eles decidam o que fazer. Gabriel comenta que tem observado as notícias e afirma que está cada dia pior sua situação e que ninguém vai acreditar nele se caso disserem que isso é apenas uma viagem por ser algo impossível. Joana fala que se caso o empresário se entregar não saberem o que vai acontecer, Gabriel responde que vão prender provavelmente até que ele prove sua inocência e pede que a ex-fotógrafa tenha calma. Joana implora para o rapaz não fazer isso. Gabriel diz que não tem saída e que não é o que queria fazer. Joana conta que não consegue estar longe deles de novo e o pede que não a deixe sozinha. Gabriel abraça a esposa após ver ela em estado de pânico. Paula fala para seu pai que nunca se deve duvidar dela e o pergunta se ele a viu. Rogério diz que cada dia tem a total certeza de que ela é uma fã maior. Rogério pergunta se Amparo está orgulhosa da filha dela. Amparo fala que não concorda com o que sua filha falou na entrevista e diz que o marido está usando sua filha pelo ódio dele com Gabriel. Paula pede para sua mãe não ser dramática. Rogério comenta com sua mulher que o ódio que ele e sua filha sente pelos Rubios é identificação e que a mesma é fraca para lutar pelo que ela quer, mas que ele e Paula não. Amparo sair abalada do quarto. Paula fala para seu pai que ele tem razão em contar que ela luta pelo que quer e diz que seu desejo é que Gabriel não veja o filho dele nascer. Josefina comenta com Memo que eles deveriam ter feito esse jantar antes. Memo concorda e diz que a janta estava espetacular. Josefina fala que deve ter sido feita por Margarida. Memo conta que Ramon fez uma ótima filha falando dela. Josefina fica tensa com o comentário. Memo diz que também acha isso sobre Felipe e Jenny. Josefina fala que as pessoas às vezes se enganam e diz que em troca com outras as coisas fluem melhor. Memo fala que as pessoas aprendem a caminhar depois de vários tropeços. Josefina pergunta para o admirador se ele diz isso pela timidez e o medo dele de contar as coisas para ela. Memo responde sua timidez junto seu medo e pânico. Josefina fala que o homem sempre tem sido bom amigo e cavalheiro com ela e o agradece por isso. Memo diz que é ele quem deveria agradecer. Josefina conta que tem mais uma bebida para eles beberem no jantar deles. Ramon aparece na oficina de Felipe. Felipe pergunta se ele está bem. Ramon diz que só foi para pedir para ele não ir para casa. Felipe pergunta o motivo. Ramon conta que ele e Margarida preparou um jantar especial para a mãe dele e Memo. Felipe pergunta se os dois estão juntos em casa. Ramon responde que sim e pergunta se ele fez mal. Felipe pergunta sobre Margarida. Ramon conta que Margarida foi na casa de uma amiga fazer uma visita. Margarida comparece ao trabalho de Pacheco. Pacheco diz que não acreditou quando a recepcionista o disse. Margarida avisa que o trouxe várias coisas que ele gosta. Margarida fala trouxe para ele umas comidas nas quais ele mais gosta. Pacheco conta que tudo parece estar ótimo. Margarida pede para o rapaz se alimentar caso tenha fome. Pacheco afirma que está com bastante fome e que não tem se alimentado desde o dia todo. Margarida conta que se esqueceu de levar alguma coisa para tomar com a pressa que teve. Irene fala para Henriqueta e Carlos que trouxe um chá para acalmar os nervos dele. Henriqueta agradece. Carlos diz que preferia uma tequila para se acalmar. Henriqueta diz ter esperanças de que Davi e Dani possam encontrar Joana e Gabriel. Davi vai até a casa de Dani e diz que precisa falar com ela urgentemente. A mãe da moça conta que só está ali para terminar de arrumar a cozinha e pergunta para o homem se ele quer alguma coisa. Davi fala que não precisa pois só foi lá para conversar rapidamente com a colega de trabalho. A mulher pede que sua filha se arruma. Dani avisa que é rápido. A moça diz que vai estar lá para o que eles precisam. Dani pergunta o que o rapaz gostaria de falar com tanta urgência. Davi diz que falou com o advogado de Gabriel e diz que o mesmo precisa falar urgentemente com ele e fala que haviam pensando que falar com a família de Joana poderiam os ajudar. Davi pergunta se a moça o acompanha. Dani responde que sim e diz que vai se arrumar para ir. Gabriel mostra para Joana imagens de sites onde o acusam injustamente por abuso e pela eliminação de Francisco. Joana pergunta para o rapaz o motivo dele não ter falado isso antes. Gabriel comenta que não quis deixar a moça mal e que gostaria de enfrentar tudo isso sozinho. Joana diz que ele não está sozinho. Gabriel fala que sabe que não está sozinho e que a agradece apesar de estarem o acusando e diz que fica muito péssimo em saber que as pessoas que querem fazer mal a ele também querem fazer a ela também. Joana responde que eles sempre serão um só. Gabriel diz que era muito importante para ele que as pessoas percebessem a manipulação de tudo por achar que ele possa ser o assassino de Francisco e diz que eles não têm saída e que por isso deve se entregar. Joana pede um tempo para o empresário para pensar em tudo.
Felipe fala para Ramon que nunca havia pensado que ele tivesse um gesto lindo assim com sua chefe. Ramon comenta que ele quer todo mundo felizes e bem e até mesmo seu filho ainda mais agora depois de sua partida. Felipe pede para o homem não dizer aquilo. Ramon conta que queria muito que estivesse em suas mãos que seu filho e Henriqueta estivessem juntos. Felipe responde que isso já não é possível por estar com outra pessoa e diz que foi tudo sua culpa por ter se comportado mal. Ramon diz que o garoto e a mãe dele merecem mais uma oportunidade. Felipe diz para Ramon que Josefina é osso duro de roer e que ele sabe bem. Felipe chama Ramon de pai pela primeira vez. Ramon começa a se emocionar. Felipe pergunta se ele está bem. Ramon chora e abraça seu filho depois de ter sido chamado de pai por ele. Pacheco fala para Margarida que ela tem um dom para comida e diz que não lambia seus dedos desde a casa de sua avó. Margarida conta que cozinhou tudo com muito amor. Pacheco pergunta se Margarida não gostaria de ir para algum outro lugar com ele depois desse jantar. Margarida avisa que já precisa ir para pegar vários ônibus para chegar em sua casa. Pacheco pergunta se a adolescente gostaria de ir junto com ele. Margarida diz que não precisa por sempre ter andado sozinha e que não gostaria que ele fosse se preocupar com isso. Pacheco e Margarida começam a se beijar. Margarida se afasta e vai embora tímida. Josefina pergunta para Ramos se ele não gostaria de ver as estrelas com ela depois de acabar com todas as garrafas por gostar bastante e diz que tem 2 bancos para isso. Ramon fala para eles irem e se felizes. Josefina pede que o homem tire as garrafas da mesma. Ramon pergunta para onde eles vão mesmo. Josefina responde que eles irão para a laje e diz que vai ir ao seu apartamento. Ramon fala para Josefina que é o homem mais feliz ao lado dela. Josefina se irrita com as batidas na porta de sua casa. Ela abre. Davi e Dani aparecem na casa da mulher. Josefina conta que estava jantando com Memo. Dani diz que isso é uma baita surpresa. Davi pergunta se eles estão os incomodando. Josefina comenta que Memo e ela estavam falando sobre todos os nervos que o homem estava passando. Davi fala para Josefina que está muito preocupado com Joana e Gabriel, mesmo que eles estejam a salvos, diz que anda acusando eles por coisas ainda muito mais terríveis. Dani responde que precisam falar urgentemente com Gabriel para ele conversar melhor com o advogado. Davi fala que ele é o único que pode ajudar o empresário e a ex-fotógrafa com cervejaria. Josefina responde que já não sabe mais de nada e que nunca mais recebeu um comunicado de Joana. Dani pergunta se eles poderiam falar com Jenny para saber alguma coisas. Josefina mente e conta que a moça foi visitar uma tia dela doente para cuidar. Davi pergunta se Felipe pode ajudar eles. Josefina responde que não sabe nada sobre ele. Carlos liga para Davi. Salvador acorda e fala para Jenny que quase descumpre sua promessa à noite, que não iria ver ela se arrumar, mas que viu se trocando pela silhueta dela e fala que a mesma é muito lindo por somente ter visto o exterior da figura dela e diz que precisou tapar seus olhos e contar várias vezes para poder dormir. Salvador chama pela moça e a pergunta se ela já acordou. Salvador abre a cortina e se surpreende ao ver que a parceira não havia acordado. Joana perguntou para Gabriel se ele não conseguiu dormir essa noite. Gabriel responde que não e pede para a moça prometer que ela se cuide junto com o filho dela. Joana pede para o empresário não começar a falar assim. Gabriel fala que precisa escutar isso dela e diz que precisa escutar isso dela por ser uma mulher forte. Joana promete cuidar do bebê deles. Carlos pergunta para Pacheco se Salvador não está. Pacheco conta que Salvador está fora da cidade. Carlos pergunta se o detetive não acha estranho Jenny e Salvador não estarem presentes. Pacheco pede que Carlos não fale nada com Queiroz do que eles acabaram de falar. Queiroz aparece e pergunta se o homem é tio de Gabriel Rubio. Carlos confirma e diz que sim. Queiroz pergunta se ele já sabe que o sobrinho dele deveria se entregar. Carlos comenta que não sabe nada de Gabriel e que foi lá para perguntar se ele sabe algo de seu sobrinho. Salvador aparece saindo do banho e pede desculpas para Jenny, dizendo que havia pensado que ela estivesse dormindo ainda. Jenny conta que vai tomar banho enquanto ele se arruma. Salvador responde que está tudo bem para ele. Jenny elogia o corpo do detetive. Detetive diz que ele realmente está mais forte quando frequentava a academia. Jenny fala que nunca tinha visto os braços dele por andar com blusas de mangas longas. Salvador conta que não gosta de se vestir mostrando seus braços como lutador. Jenny pede desculpas e fala que não quis dizer isso. A moça comenta que Dani estava mandando mensagem para ela para saber como está Joana e Gabriel. Salvador pergunta o que a mesma fez. Jenny diz que nem respondeu. Salvador fala que isso é a melhor coisa que ela faz.
O detetive pergunta se a moça não viu nada atrás da divisória. Jenny fala que não e avisa que já está indo tomar banho. Salvador responde que vai se arrumar. Josefina pergunta para Ramon o que ele fez à noite além de deixar a mesa pronta. Ramon conta que foi até a oficina de seu filho. Josefina fala que Margarida cozinha muito bem. Ramon diz que a mesma cozinha melhor ainda. Ramon comenta que sabe que ela teve que cuidar sozinha dos filhos deles e de tudo depois de ter ido embora e que teve até que parar a vida pessoal dela para isso e diz que a mesma nunca mais se deu uma oportunidade para namorar novamente e que isso não é justo com ela e diz que gostaria muito que ela fosse feliz. Josefina fala que vai trazer biscoitos se ele quiser. Jacinta pergunta para Memo qual seria o motivo da oferta dele. Memo diz que é porque a vida é bonita. Jacinta pergunta o que é isso. Maria responde que deve ser que a vida é uma festa. Elvira fala para Rogério que sabe o motivo da visita dele e diz que deve ser se ela vender a parte das ações da empresa para ele. Rogério comenta que está somente fazendo a vontade de Francisco e a causa da eliminação dele. Paula fala para Elvira que quis acompanhar seu pai para além das propriedades de Francisco, mas para também compartilhar da mesma dor e ódio por Gabriel Rubio e conta que se eles querem que Gabriel pague pelo que fez deverão unir forças. Yadira fala para Jacinta e Maria que Salvador não atende ela e diz que deve estar sozinho junto com Jenny ou mais algumas pessoas. Maria pergunta se a amiga não estava babando Felipe uns dias atrás. Jacinta pede para a mulher fazer a escolha dela por não poder andar com Deus e diabo ao mesmo tempo. Maria pergunta como a moça sabe que Salvador está com Jenny e diz que o homem deve estar caindo a tiros com outros criminosos por ser policial. Yadira responde que os viu saindo juntos e que deu até permissão para eles saírem por irem atrás de Joana e o namorado dela. Jacinta conta que viu a reportagem da esposa de Gabriel em que diz que ele era violento e criminoso. Yadira fala que só queria ser atendida pelo detetive pois teme que ele esteja bem juntinho de Jenny. Yadira fala que tem um vídeo que fará com que ela a deixe com o detetive. Salvador fala para Jenny que ainda não pediu nada para tomar café da manhã para que eles pudessem fazer suas escolhas. Jenny agradece e diz que gosta de fazer as coisas junto com ele mesmo que seja teimoso. Salvador responde que ele também acha isso dela mesmo que ache muito fofa que não tem outro remédio que não pensar nela. Davi fala que havia pensado que a família de Joana soubesse algo dela mas que não sabem de nada e diz que só conseguiu falar com Josefina mas com Felipe e Jenny não. Davi responde que está estranhando o comportamento de Jenny sair para viajar. Henriqueta fala que também está pelo fato de Joana estar desaparecida. Carlos comenta que também foi perguntado saber onde Castilho estava na fiscalizadora mas que acabou descobrindo que ele também saiu para viajar e diz que Pacheco havia pedido para ele não falar nada quando Queiroz chegou. Carlos afirma que tem toda certeza de que Jenny e Salvador estão indo juntos atrás de Joana e Gabriel sem as autoridades saberem. Henriqueta diz que eles precisam se comunicar com a mãe de Joana. Elvira fala para Rogério que o fiscal a disse que está ainda atrás de pistas sobre Gabriel. Rogério fala que falta somente o criminoso ser preso para ela poder descansar melhor. Paula diz para Elvira que um criminoso igual Gabriel não pode ficar livre eliminando pessoas como fez com o filho dela e menos ainda acompanhado da fotógrafa que o desestabiliza muito mais do que já estava. Elvira fala que não vai descansar até ver Gabriel afundado. Rogério diz que é muito perigoso que Gabriel esteja controlando a cervejaria mesmo preso através do tio dele e que fará com que o escolham como presidente. Elvira conta que não vai permitir isso e afirma que vai vender suas ações para o vilão mesmo que custe tempo e diz que vai chamar seu advogado para dar poder para que ele desfrutar das ações dela. Rogério agradece Elvira. Viviana fala para Susana que Camila tem tido uma péssima sorte desde que aparece na empresa. Susana diz saber o quão isso é ruim para a secretária mas afirma que de fato tem sido muito ruins as coisas para Camila. Irene avisa para Camila que o fiscal Queiroz deseja falar com ela e que a espera na sala da reunião. Camila fala que já está indo. Carlos fala para Henriqueta que eles precisam achar de qualquer jeito algo que possa fazer eles encontrarem Joana e Gabriel e pede para a amiga fazer isso por ser a única que possa falar com ele. Henriqueta diz que ela é a última pessoa que Felipe não diria onde poderia estar Joana ou qualquer pessoa. Queiroz fala para Camila que gostaria de interrogar ela. Camila pergunta se é sobre a eliminação de Francisco. Queiroz diz que não é por isso e sim pelo falecido pai dela e diz que acha que a mesma pode ter sido a principal culpada pela eliminação dele. Dani pergunta para Irene o motivo dela ter falado de seu encontro com Geni. Viviana conta que elas têm mais experiência. Susana diz que não tem tanta experiência quanto sua amiga ao lado.
Vivian comenta que isso é uma questão de roupas, cabelos e das unhas dela. Dani pergunta o que isso tem de mais nela. Susana responde que os homens gostam de ver os pés das mulheres, mas não tanto se caso ela não se sentir incomodada. Susana pede que a amiga mostre a melhor versão dela mesma e diz que o jeito dela andar precisa arrumar, mas que o principal é a roupa. Dani pergunta o que tem com a roupa dela. Viviana responde que a roupa da mesma muito vulgar e monocromática e diz que isso não importa por ter uma roupa muito melhor em seu carro para qualquer coisa. Irene aconselha que a amiga faça a parte dela de mudar. Felipe pergunta para Carlos o que ele quer com ele e debocha perguntando se faltou ferramentas para o carro dele. Carlos avisa que precisa falar com ele a sós. Felipe pede que Chimis deixe ele ali sozinho. Chimis fala para o amigo chamar caso precise. Felipe pergunta para o advogado o que ele quer. Carlos conta que Davi e Dani foram até a casa da mãe dele à noite, que disse para eles que a filha dela estava de viagem e que foi até a fiscalização para saber de Castilho, e diz que soube que o detetive foi viajar e que isso o fez pensar que ambos estivessem juntos, mas que não respondendo suas ligações. Felipe pergunta para o rival o que ele quer. Carlos diz que precisa urgentemente que Gabriel e Joana se comuniquem com o advogado do empresário e diz que as coisas estão piorando cada vez mais depois do depoimento de Paula e pede a ajuda do mecânico pelo bem dos sobrinhos deles. Salvador comenta com Jenny que acabou de lembrar de algo. Jenny diz que aconteceu a mesma coisa com ela e pede que eles voltem ao povoado para ir atrás de Joana e tentar encontrar a mesma para saber se estão em algum mercado ou em outro lugar. Salvador fala que teve a mesma ideia, mas que primeiro precisa se comunicar com Juliano. Jenny diz que Joana deve se esconder bem depois das notícias que saíram sobre ela. Salvador conta que teve uma grande ideia e promete que a moça em breve verá a filha dela novamente. Dani sair desfilando com seu novo visual pela cervejaria. Davi a observa. Irene comenta com o rapaz que a sua amiga vai ter um encontro com alguém à noite. Salvador pergunta para Jenny se ela está bem. Jenny responde que está orgulhosa de Joana pela forma que ela defende o amor. Salvador diz que todos ali estão lutando pelo amor de algum jeito. Jenny pergunta como. Salvador responde que ela defende o amor pela filha dela e ele pela justiça. Jenny afirma que sua mãe tinha razão em dizer que o detetive a salvava em tudo e diz que agora que está próxima dele não desejaria se separar jamais dele. Salvador pede que a mulher o segure forte, pois jamais irá soltar ela. Jenny e Salvador começam a se beijar.